Olá, meu irmão, minha irmã. Há sempre uma dúvida que as pessoas nos procuram e perguntam a respeito, o que diz a respeito à doutrina espírita, né? A questão do arrependimento, se libera o espírito da culpa em si e que evita sofrimentos e dores, provações e expiações das faltas. E nós já falamos que, na verdade, arrependimento é um passo que o Espírito dá no caminho do seu aperfeiçoamento, no caminho da reparação dos erros. Então é preciso, na verdade, que haja a reparação. Arrepender-se apenas não é suficiente, mas nós temos e sentimos em nossa consciência a necessidade de reparar, de sermos úteis de alguma forma àqueles aos quais nós prejudicamos, porque somente assim conseguimos liberar de nossas consciências o sentimento de culpa. E nós recorremos até a benfeitores espirituais que dão esclarecimentos a respeito de tal assunto, complexo de certa forma para algumas pessoas entenderem, mas quando a gente começa a estudar a doutrina, a gente precisa analisar e começa a analisar na luz da lógica também do que representa em si a reparação da falta, o trabalho, o que é a justiça divina, se é simplesmente aquela condição de apagar culpas por misericórdia ou de dar oportunidade de que o próprio Espírito em si sinta-se no mérito de realizar o trabalho da sua reparação, de ressarcimento dos débitos. Observemos que diz Emmanuel no livro Consolador, o livro da Federação Espírita Brasileira, através de Franciscano Xavier, na questão 336, perguntado o seguinte a Emmanuel: o culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? A resposta: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. É aquela lei do chamado olho por olho, dente por dente. O que quer dizer com isso? Que, na verdade, o arrependimento em si, ele não nos isenta do trabalho de reparação, mas existe algo que também nós podemos realizar como forma de pagamento e de liberação da nossa consciência do sentimento de culpa. É a prática do bem, do amor. E é exatamente isso que nós vemos através de Pedro, Mestre Jesus, de que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós realmente amamos e damos o nosso testemunho de amor através de obras e benefícios do próximo, nós já estamos dando a demonstração da nossa reparação. Então, não vamos pensar que a lei divina age somente nas cobranças através de dores e sofrimentos, como muitos imaginam. Não, a misericórdia divina, inclusive uma das coisas importantes que nós veremos também, é a questão da oportunidade através da reencarnação. Se a misericórdia divina trabalha em nosso favor, por que nós não imaginarmos que ele nos deu a oportunidade dessa reparação? Então, por exemplo, o perdão de Deus, que por muitos poderiam imaginar esse perdão, ou seja, pagar a falta, é a oportunidade que ele nos dá para a reparação. Essa é a prova do perdão da misericórdia divina em nosso favor. Então não vamos pensar somente em termos de facilidades de que realmente o arrependimento possa nos tirar essa grande responsabilidade. Aqui mais à frente nós vemos também uma pergunta bem interessante, que é exatamente: concilia-te depressa com o teu adversário. Isso é a questão 337 desse livro também, O Consolador. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Ou seja, eu tenho um adversário, quero me conciliar, ele não aceita. E então, como proceder? E Emmanuel responde aqui: cumpra cada qual seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida.
Perseverando na atitude rancorosa daquele que seja questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos conservam no coração. Então cada um cumpre o seu dever. Se eu procuro e tenho um sincero desejo de reconciliar com o adversário e ele não aceitar, o problema vai ficar com ele. Claro que as leis divinas, as leis que regem o universo, terão simplesmente como proceder para que um dia nós possamos realmente nos encontrar para que haja a devida reparação. Mas não devemos criar peso de consciência se nós temos o sincero arrependimento e o desejo de reparar a falta e de nos reconciliarmos com o adversário. Ele que não nos perdoa, que fica com o ódio, com o ressentimento, que não deixa de ser uma chaga viva no espírito em si, fazendo sofrer até que um dia possa pagar através da reconciliação, através do arrependimento sincero. Então, meus irmãos, nós vamos deixar para reflexão essa mensagem, pedindo a Deus muita paz para todos nós.